A IA hoje chegou, né, para dominar muitas áreas. Lá no escritório hoje, na Ava Arquitetura, nós utilizamos mais para a parte de apresentação e visualização do projeto. Então, depois que a gente faz todo o processo criativo, o pastor aprova ou o cliente aprova de uma forma geral, né? Aí nós usamos para fazer várias opções de imagens. Certo. Então, o projeto está pronto, desenvolvido pela gente, diretamente pelo escritório, sob medida, como eu te falei. E a partir daí, a gente pega a IA e faz cores diferentes, materiais diferentes, com aquela imagem, projeto já criado, né? A IA não cria nada pra gente, isso a gente não terceiriza. Por quê? Porque um projeto da Ava Arquitetura, ele é feito através de um repertório, tá? Esse repertório não vem de nada que seja muito mecânico. Ele vem de um sentimento mesmo, sabe? De uma coisa criativa. Aline, você pegou, então você poderia escrever um prompt e gerar isso? Não. Na verdade, vem de uma feira que eu participei, sei lá, em Milão, há 3 anos atrás, junto com algo que eu aprendi na faculdade que foi muito relevante para mim, algo que eu pesquisei e achei interessante aquele elemento. Então, a criatividade e vem daí. A partir daí, eu uso a IA ao meu favor, me dando opções depois disso criado. Então, a criação, ela não é terceirizada. Na Ava Arquitetura, a gente decide criar e a gente decide que a IA seja um auxiliar, sabe? Uma ferramenta mesmo, mas não substituir a gente. Então, é assim que eu uso lá na Ava Arquitetura, exatamente assim. Tem muitos... É porque eu fiz essa pergunta. A gente recebe vários advogados aqui também, os agentes, né? Você se descreve ali, como você falou, eu tive pega uma vivência que fui em Milão e tal, você coloca um histórico e aí ele, com base nisso, ele monta essa parte criativa. Mas você está falando que na Ava vocês isso dominam essa parte criativa, vocês não passam para robô, não, porque o que acontece? Como eu te falei que é um somatório de experiências, vivências e aprendizado ao longo do tempo, às vezes a gente começa e depois que faz e entende a história e o histórico do cliente, eu pego uma folha, deixo criar e vou pensando no cliente, vou pensando no local, legal, vou pensando na rotina e eu mesmo começo a desenhar à mão. Legal. E aí eu desenho a partir daquilo, faço, já de repente faço uma paleta de cores que eu pensei para aquele lugar, faço formas, já meio que faço um croquisinho de um paisagismo, porque tudo contribui, né, depois para a estética também. Sim. Então eu pego ali, então é muito que vem de dentro do sentimento, da necessidade para o papel, entende? Aí a partir dali não, aí a partir dali pode ser ferramenta, mas eu acho que isso faz a diferença, sabe? Você buscar algo, claro que Deus é o dono de toda a criatividade, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é criador, né? Ele é o dono de toda a criatividade. Exato. Então quando eu começo o projeto, eu tenho muito cuidado de pedir a Deus isso, né? A gente sozinho não faz nada, mas com Cristo a gente consegue alguma coisa e muito mais do que a gente espera e imagina, né? Então eu falo, Senhor, o Senhor que criou o universo, né? Eu sou dono de toda a sabedoria. Então, que o Senhor me dê a sabedoria, eu preciso fazer esse projeto, preciso atender esse cliente da melhor forma, como que ele quer, como ele deseja. E aí eu medito, às vezes medito em algum versículo. Também eu uso muito o repertório da arte, que é muito importante, né? Eu uso uma arte mais abstrata, uma coisa assim, leio alguma coisa. E antes de começar a fazer esse projeto, eu gosto de escrever um texto sobre ele. Então eu escrevo um texto, por isso que eu tô falando, é muito difícil falar assim, nossa, a IA vai fazer uma coisa, acaba sendo uma coisa meio, facilita, mas ela precisa ser uma ferramenta para mim, mas não substituir esse início que eu acho que é a base muito importante, eu acho que é o diferencial da arquitetura, né? É muito humano. Então eu escrevo um texto, às vezes escrevo uma poesia antes de começar o projeto, baseado naquele projeto. E aí, a partir daí eu vou para os croquis à mão, entendeu? Então tem um processo. E aí sim, aí depois passei pro computador, aí já começou. Aí eu falei, então agora a IA pode me dar diferentes materiais daquela fachada, entendeu? Mas teve uma base muito estruturada. Então quando eu vou apresentar para o cliente o projeto, eu falo, olha, a base foi essa, começou numa poesia, começou num croquis assim, ó, nessa paleta de cores, começou numa setorização e foi evoluindo. Sim. E agora nós chegamos nisso. Então, por isso que na Ava Arquitetura nós temos poucas alterações no projeto. Quando o cliente recebe, ele entendeu que foi muito bem embasado, e aí ele escolhe, ele facilita para o cliente a escolha dos materiais, essas coisinhas. Mas o restante ele vê tanto embasamento e foi tão estudado profundamente que ele fala, não é exatamente isso, entendeu? Porque por isso que eu falei, sob medida, é bem sobre o que o cliente deseja.